Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, presbítero Fabiano Pires aqui com você, em mais um devocional diário, e agora do dia 13 de janeiro. E nós estávamos lendo Gênesis, mas eu senti de Deus dar uma parada. E o Senhor me orientou a estar falando a respeito dos sacrifícios espirituais que agradam a Deus. No Novo Testamento, há um ensinamento de que nós, os cristãos, somos sacerdotes de Deus. Pedro ele vai ensinar isso, em Apocalipse João também fala disso, que fomos feitos um reino de sacerdotes. Então, sendo sacerdotes, diante da presença do Senhor, Deus ele quer que a gente faça sacrifícios espirituais que o agradam. Olha o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, você sabe quais são esses sacrifícios espirituais que agradam a Deus, que o crente do Novo Testamento deve constantemente estar oferecendo a Deus? Hoje, meus irmãos, nós estaremos aprendendo o primeiro desses sacrifícios, e o mais importante de todos, que é o quebrantamento. Sabe, sem quebrantamento, sem arrependimento, quebrantamento fala de choro, fala de tristeza, por causa do pecado em especial, que a gente também aprende a chamar de arrependimento, quando a gente chora, se entristece, muda ali de condição, muda de posição, ou muda o caminho que estava seguindo e torna ali para Deus, onde há uma conversão. O quebrantamento é o primeiro dos sacrifícios espirituais que agradam a Deus, que o crente do Novo Testamento deve estar oferecendo ao Senhor. Apesar de ser do Novo Testamento, eu quero ler o Salmo 51. E essa é a leitura de hoje para os irmãos. Leia, medite no Salmo 51. Amém? Eu vou ler apenas 2 versículos. O autor desse salmo é Davi. E é assim impressionante a luz que Davi tinha. Com essas palavras aqui, você chega até a pensar que ele já estava vivendo na nova aliança. Olha só. Salmo 51, versículo 16 e 17. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. O sacrifício que ele fala aqui é dos animais. O 17 diz, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Então preste atenção. Davi está falando aqui na antiga aliança. Mas veja que ele tinha a percepção espiritual de que simplesmente oferecer animais diante de Deus, sem ter um quebrantamento, sem ter um verdadeiro arrependimento, uma vida de arrependimento diante do Senhor, sem chorar por sua condição espiritual caída, esses sacrifícios de animais que eram pedidos na lei não iriam servir de nada. Ou seja, se não tivesse um coração voltado para Deus, quebrantado diante do Senhor, a oferta não seria aceita. Veja como Davi tinha essa percepção. E no Novo Testamento é declarado isso, que Deus ama aquele que se arrepende, aquele que se quebranta diante da presença do Senhor. Paulo vai falar inclusive da tristeza segundo Deus. E é esse sacrifício, o maior de todos, que eu quero falar para você nesse dia. Quebrantamento. Você tem se quebrantado diante do Senhor? Eu fiz a leitura do texto. Agora eu quero explicar aqui algumas coisas com relação a esse salmo. Esse salmo é de Davi, como eu já falei. E foi escrito depois que ele cometeu aquele adultério, aquele pecado com Batseba. Ele matou Urias, que era o marido de Batseba, ou seja, ele tinha ali sangue nas mãos. E também esse salmo foi escrito após o profeta Natan confrontar Davi com a palavra profética. Então veja que esse daí é o contexto de pecado, de queda horrenda de Davi. Mas também um contexto onde a palavra de Deus chegou até ele e ministrou ao seu coração e revelou aquilo que estava oculto. Quem sabe essa palavra que está chegando até você também é uma palavra profética da parte de Deus? Então escute. Esse salmo ele vai nos identificar com Davi. Por quê? Porque Davi vai falar a respeito de seus atos pecaminosos e da natureza do pecado que havia dentro dele. Olha aí o conhecimento do rei Davi. Olha o versículo 5 aí do Salmo 51, que diz assim, ó, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi tinha o perfeito entendimento de que ele era pecador e que ele havia nascido assim, inclinado ao mal, assim como eu e você. Jesus falou que é do interior do coração dos homens que procedem o homicídio, o adultério, as impurezas, os maus pensamentos. Ou seja, eu e você somos pecadores. E por isso que é necessário constantemente, nós, como sacerdotes de Deus, estarmos ali constantemente oferecendo a Ele o sacrifício de um coração quebrantado. A semelhança aqui de Davi. Nesse contexto, Davi diz que o sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado, arrependido. É aquele que chora por sua condição espiritual caída, suas inclinações malignas. Esse daí
é o sacrifício que agrada a Deus. Não são os holocaustos, simplesmente, os animais mortos, mas o coração quebrantado. Essa é a primeira oferta que podemos dar a Deus. O choro de um verdadeiro arrependimento. Preste atenção. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim, ó: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Pobre de espírito, que reconhece a sua condição espiritual caída, e por causa disso chora, se quebranta diante do Senhor. Esse daí será um homem feliz, realizado. A palavra bem-aventurado falada pelo Senhor significa feliz, mais que feliz. É uma bem-aventurança, uma alegria indescritível. Uma alegria que vem do céu. Então, o choro, esse arrependimento, não tem nada a ver com a depressão. Tem a ver com o quê? Com chorar diante de Deus. E ali ser feliz, ser consolado, como ele diz aqui, bem-aventurados que choram. Eles serão consolados. Sempre se arrepender diante do Senhor. É o sacrifício que ele quer. Esse é o primeiro sacrifício espiritual que a palavra do Senhor está te ensinando nesse momento. Para você constantemente estar oferecendo a Deus. Em Joel 2,13 diz assim: Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência. E se arrepende do mal, e muda com relação ao mal. Então veja, o que Deus quer não é a religião externa, como rasgar as vestes, que era o costume deles lá, quando estavam se arrependendo diante de Deus. Eles muitas vezes rasgavam as vestes, mas o coração não era rasgado. Eles não se humilhavam interiormente diante do Senhor. Dado aqui essa explicação, eu quero trazer a aplicação do Salmo para as nossas vidas. Primeiro, receba essa palavra profética hoje. Davi não quis se arrepender, até que chegou Natã e o confrontou, mostrando e revelando ali o pecado dele. Naquele momento, Davi abriu sua boca e declarou: pequei contra o Senhor. Então, receba nesse momento a palavra profética. E se você sente a necessidade de se arrepender diante do Senhor e se quebrantar, esse é o momento, meu irmão. Esse é o momento, minha irmã. Esse é o momento de restauração. É hoje e não amanhã. Peça a Deus purificação completa. Preste atenção, ele diz assim, ó: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Deus, ele quer lavar completamente os nossos pecados. No versículo 1, Davi pede para ser perdoado segundo a multidão das misericórdias de Deus. E sabe por que ele pede isso? Porque ele tinha ido longe demais. Ele adulterou. Ele matou o marido de Batseba. Ele ficou com aquela mulher. Ele foi muito longe. O pecado dele era muito grande. Por isso ele chega diante de Deus e pede: Senhor, me perdoe, segundo a multidão das tuas misericórdias. Sabe, irmãos, não existe pecado grande demais que o Senhor não possa perdoar. Se nós oferecermos aí um sacrifício espiritual que o agrada, que é um coração quebrantado e arrependido, ainda que nosso pecado seja imenso, Deus tem multidões de misericórdias para aplicar sobre nós. E essas misericórdias vêm através do sangue de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para perdoar o meu e o teu pecado. Então, nesse momento, peça a Deus: lava-me, Senhor, completamente. Não deixa nada impuro. Deus, ele vai atender. Aleluia. Davi, nesse salmo, ele pede a restituição da alegria. Lembra que Jesus disse, Mateus 5, os que choram serão consolados. Davi, depois de pedir a limpeza, a purificação, ele vai pedir restituição. E restituição de quê? De um bem material que ele havia perdido? Do filho que havia morrido? Não. Porque até o filho dele nessa ocasião aí morreu. O filho do adultério dele com Batseba. Mas o que Davi pediu? A alegria. A alegria da salvação mais uma vez. Sabe, aquele que quebranta e oferta seu coração diante do Senhor com o coração quebrantado, esse aí recebe restituição de alegria. Salmo 51, versículo 12 diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Era isso que Davi queria, meus irmãos. E é interessante, no versículo 11, que diz assim, ó: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi tinha um temor de perder a presença de Deus, de que ele retirasse o Espírito Santo dele. E sabe o que é interessante aqui? É que eu acredito que Davi tenha se lembrado de Saul, primeiro rei de Israel. Lembra que quando Saul pecou, desobedeceu, ele não teve um coração quebrantado diante do Senhor, não se arrependeu. O que acontece? O Espírito Santo saiu de Saul e entrou nele um espírito imundo, um espírito maligno que o atormentava. O temor de Davi era esse: não retira, Senhor, a unção que o Senhor me deu. Não retira, Senhor, o meu chamado. Não retira a tua presença de dentro de mim, de cima de mim, que era o Santo Espírito de Deus. Sabe, um coração quebrantado é fruto da operação do Espírito Santo dentro de nós. Então não entristeça. Não apague esse mover do Espírito que me fez trazer essa palavra no teu coração nesse momento. Não apague. Estávamos estudando Gênesis, mas eu recebi uma direção de falar de sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Eu creio que é assim porque Ele quer que eu e você
sempre estejamos oferecendo esse sacrifício diante do Senhor. Aleluia. Outra aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas é que Davi, aqui no versículo 15, diz assim, ó, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Sabe quem foi que introduziu o louvor no culto, ali no momento do sacrifício? Foi o rei Davi. Você pode ver isso em 1 Crônicas, capítulo 16. O rei Davi, no momento do sacrifício, ele estabeleceu que Deus deveria ser louvado com cânticos. E aqui no versículo 15, ele está pedindo a Deus, Senhor, eu quero voltar a te louvar, ali no tabernáculo, no lugar do sacrifício, diante ali dos sacerdotes, do Santo dos Santos, eu quero voltar a te adorar. Sabe, meu irmão, se nós tivermos um coração quebrantado diante de Deus, aquela posição onde o Senhor nos colocou, ainda que por causa de erros e pecados, a gente possa ter sido tirado de lá em uma disciplina, não se preocupe. A vontade de Deus é te colocar de novo lá. A vontade de Davi era, Senhor, eu quero voltar a te louvar, quero voltar a te adorar. E Davi é conhecido como salmista de Israel. Davi é conhecido como verdadeiro adorador, o homem segundo o coração de Deus. Essa ocasião com Batseba foi o único erro de Davi. A Bíblia declara isso. Então preste atenção, qual é a tua posição, onde foi que Deus te colocou? Você é um pastor, um presbítero, um diácono, um obreiro que serve ali na portaria ou é do ministério de louvor? Qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? Nesse momento Deus quer restaurar, meu irmão. Se você abandonou, se você deixou, se você foi tirado, quebrante seu coração diante do Senhor. E fale como Davi falou, olha, Senhor, eu quero voltar a te servir. E receba nesse momento a restauração do chamado de Deus para a tua vida, que seja avivado o dom que você recebeu por imposição de mãos, o dom que você recebeu do Senhor, seja avivado, meu irmão. Em nome de Jesus, como Paulo disse para Timóteo, aviva, então que seja avivado. Sabe, os dons e vocação de Deus são irrevogáveis, ainda te pertencem, em nome de Jesus. Deus, ele vai te restaurar a posição de honra onde ele havia te colocado e vai te dar graça para suportar as consequências dos erros, se houver erros. Sabe, Deus, ele perdoou Davi, mas não retirou as consequências de seu erro, mas deu graça a Davi para vencer. E ele também vai te dar. Ele sempre está disposto a nos dar graça para vencer até as consequências dos nossos erros, porque ele nunca nos abandona. Aleluia. Para encerrar aqui no versículo 10 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Essa palavra criar, lá no Antigo Testamento, ela é usada para recomeços, para recriar. Então, recomece diante do Senhor. Peça a Ele, Senhor, restaura a minha vida, meu coração, quero recomeçar. Coloca dentro de mim um coração puro. E renova em mim, como ele diz aqui, um espírito reto, disposto a andar direito, a obedecer, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, sacrifício, o primeiro sacrifício que eu trago hoje, que é agradável a Deus, é o nosso coração quebrantado. Sabe, é todos os dias se ajoelhar ali diante da presença do Senhor e orar, entregar a Ele o nosso coração e pedir perdão por nossos erros, nossos pecados, que todo dia nós cometemos, seja por prática, seja por omissão, aquilo que abandonamos, que Ele pediu para fazer, que Ele ordenou fazer e não fizemos. É tempo de restauração, é tempo de voltar à posição de sacerdotes de Deus e oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E o primeiro deles é um coração quebrantado. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E eu quero, nesse momento, orar ao Senhor junto com você. Se você puder, se quebrante agora mesmo. Chore, ore, peça perdão. Se der para se ajoelhar, se ajoelhe, se isola num canto. É tempo de restauração, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? É tempo de assumir a posição que Ele tem para nós. De sacerdotes espirituais, que oferecem sacrifícios espirituais, que agradam a Deus, como diz aqui em 1 Pedro. Então vamos orar, meu irmão. Em nome de Jesus. Vamos orar, minha irmã. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por essa direção. Porque primeiro, meu Deus, fala comigo, para depois falar, meu Deus, para aqueles a quem eu estou me dirigindo. Meu Deus, e eu quero sempre, Pai, ter um coração quebrantado diante do Senhor. Meu Deus, eu quero sempre estar ali diante do Senhor, Pai, ajoelhado, Pai Santo, orando, chorando, jejuando, Pai, pedindo ao Senhor misericórdia. Misericórdia da minha vida, Pai. Da misericórdia, meu Deus, para a igreja a qual o Senhor me confiou, intercedendo por eles. Misericórdia, Pai. Pedindo misericórdia para minha esposa, meu filho, para nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, para a nossa família. Senhor, eu quero sempre, Pai, que eu e o meu irmão, a minha irmã, que a gente sempre tenha um coração quebrantado diante do Senhor. Esse é o sacrifício que sobe, o aroma agradável a Deus, que sobe e vai até as tuas narinas, Pai. Onde o Senhor se alegra, onde o Senhor, meu Deus, se inclina. Em nome de Jesus, Senhor. Faz assim, Pai, restaura a nossa vida. Nos abençoa, meu Deus, nos quebranta, Pai. Em nome de Jesus, nos conduz ao arrependimento, ao choro por causa dos nossos pecados, ao choro pelos pecados da igreja, ao choro, meu Deus, ao quebrantamento por causa da nação, Pai. Faz assim, meu Deus, tem misericórdia de nós e restaura, meu Deus, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã,
Em nome de Jesus, que enquanto a gente oferece sacrifício, o Senhor, meu Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias, venha a agir em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, assim eu oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia. Amém, Pai. Que o Senhor seja louvado. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Não esquece aí de dar like, coloca aqui o teu pedido de oração, coloca um testemunho aí se você tem, que esses vídeos têm te abençoado. Escreve aí embaixo pra gente ver, pra gente louvar e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na tua vida, através desses devocionais. Em nome do Senhor Jesus, compartilha, se inscreve, tá bom? E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.